Elas não estariam brigando para ser pastoras, por exemplo, porque elas teriam uma congregação tão grande dentro da casa delas que elas não teriam tempo para isso. A questão do trabalho da mulher e a maternidade, se elas obedecessem à Bíblia, se elas tivessem, por exemplo, vários filhos, primeiro elas não estariam brigando para ser pastoras, por exemplo, porque elas teriam uma congregação tão grande dentro da casa delas que elas não teriam tempo para isso. Se elas estivessem preocupadas em ter vários filhos, como a Escritura ordena, elas iriam entender que vários tipos de serviço inviabilizariam a maternidade. Por que é pecado ter filhos, não querer ter filhos? Deus ordena em Gênesis que o homem multiplique. Eu sou de confissão reformada. Lá também tem o que a gente chama de mandato cultural, né? Subjugue a terra. Você já viu algum reformado dizendo que esse mandato cultural passou? Não, né? Eles dizem que continua. Mas e como que eles fazem isso? O mandato cultural, a ordem de dominar a terra, continua. E ali junto tem multipliquem. De onde eles tiram a ideia que esse parou? O homem peca, Deus reafirma a ordem, tenham filhos. O povo estava numa situação terrível lá no exílio. Como a irmã mencionou, há uma ordem para não ter filho, para matar os meninos. Essa é a ordem de Faraó. Mesmo assim, a mãe de Moisés tem um menino. E foi justamente pelo fato de que, sendo escravos, uma circunstância em que você não é dono de nada, inclusive de si mesmo, nessa circunstância diz o texto que os filhos de Israel cresciam e qual outra palavra? Fortaleciam. Olha a palavra, como que ele associa. Força com filhos. Essa é a perspectiva bíblica. Filho é força. Filho é sempre força. É o que o salmista vai dizer. Aquele que enche a sua aljava com filhos, esse aí não vai ser envergonhado quando o inimigo bater a porta. Ele está dizendo que o filho é uma arma bélica, é um poder de guerra. Essa é a perspectiva cristã. A perspectiva cristã de Gênesis e Apocalipse é que filho é poder, não tumor. A gente evita tumor. Você já viu alguém evitar herança? Ah, eu não quero, eu tenho 4 heranças, é muito já. Pai, para que 4? A gente evita tumor. É interessante que, em toda a perspectiva bíblica, a gente continua. O povo vai para o exílio. O povo está no exílio. Ou seja, muitos israelitas viram suas mulheres sendo violentadas, seus filhos triturados, seus pais assassinados. E agora eles estão lá na Babilônia. Eles não têm nada. E aí Jeremias dá uma ordem. Tenham filhos, multipliquem-se aí. Existe época pior para ter filho do que nessa época? E eles tiveram. E olha como que ter filho tem uma implicação eterna no propósito de salvação eterna de Deus. Ora, Jeremias disse, daqui a 70 anos vocês vão voltar. Aqueles homens que foram para a Babilônia não voltaram. Quem voltou? Os filhos. Os filhos. Se eles não tivessem filhos, como é que o Messias viria da tribo de Judá se a tribo de Judá não existe mais? Então, olha o propósito eterno de Deus relacionado aos filhos. E a gente vai para o Novo Testamento, isso é confirmado. A mulher será conservada na missão de mãe, dando à luz filhos no plural. É interessante, a gente tem na Bíblia apenas um exemplo de pessoa evitando filho. Foi morto. Ele foi morto, não foi morto, porque ele não quis cumprir a lei do levirato. Ah, pastor, isso não se aplica a nós, porque ele não queria suscitar herança ao irmão dele. Quão mais cruel não querer ter filho para si mesmo? Então, assim, Lutero, Calvino, eles abominavam a ideia antinatalina da Igreja Católica da época. 1/3 da população medieval estava em algum monastério. Eles viam o casamento como algo inferior. Essa era a perspectiva católica. Lutero não. Ele restaura e fala, não, isso aqui é vocação, isso aqui é sagrado também. Tanto é que ele casa tem 6. Ele chamava de porcos aqueles que não queriam ter filhos. Ele sempre tem um jeitinho carinhoso, Lutero. E sabe o que é interessante? Em 1930, a primeira igreja evangélica permite evitar filhos. A igreja anglicana. Até ali todos consideravam que era errado isso. Eles viam os filhos como herança, como riqueza, quanto mais melhor. Por isso, se a gente tem uma ordem clara, é óbvio que não cumpri-la é uma desobediência. Ora, e voltando a essa questão do trabalho, se a mulher ela tem vários filhos, você pode ter certeza, se ela tivesse vários filhos, elas não estariam brigando por essas posições que elas estão. Porque elas teriam tanto tempo, teriam que dedicar tanto tempo aos filhos,
que elas não teriam tempo para brigar pelas coisas que elas estão brigando. Não é uma questão de a mulher poder ou não poder, a gente sabe da capacidade da mulher, mas é simplesmente essa questão do arranjo mesmo, o quanto que se torna muito difícil quando você tem vários filhos, alguns tipos de trabalho. Algumas atribuições se tornam um fardo muito grande.